Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem. Tiquinho Soares é seleção brasileira. Tiquinho Soares é seleção brasileira. Vamos falar disso, falar também de quantas rodadas faltam para o fim do Campeonato Brasileiro. Falaremos também sobre os 5 últimos jogos com mando de campo do Botafogo de todos os times no Campeonato Brasileiro. Falaremos do jogo América Mineiro e Botafogo, né? E dos jogos que a gente tem que dar uma secadinha para ficar tranquilo essa semana, avançar mais um pouco, na boa. É isso aí, gente. Sextou cachorrada. Pessoal, o Tiquinho Soares foi assunto ontem durante o jogo da seleção brasileira. É um jogo morno, chato, muito chato, né, que acabou empatado. E os comentaristas foram unânimes em afirmar, em solicitar, eu digo mais até, em convocar o Tiquinho Soares para os próximos jogos da seleção brasileira. Todos eles falaram assim, pô, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro não é convocado. Por que isso? Por que CBF? E esse porquê CBF, eu já vou passar para uma outra situação, né? É entender algumas coisas como a CBF trata o futebol brasileiro. E ontem, o jornalista e repórter André Lofredo, no Sport TV News, fez um comentário muito curioso, que a gente já faz nos bastidores, mas eu nunca tinha ouvido um repórter falar claramente a respeito. Foi o seguinte assunto: foi mais uma vez falado sobre os gramados, e dessa vez o gramado da Arena Cuiabá, né, onde o Brasil mandou seu jogo contra a Venezuela. O gramado estava péssimo, encharcado, em péssimas condições. E o Diniz comentou a respeito numa convocação, numa entrevista coletiva que ele fez um dia antes do jogo, comentando que o gramado prejudicava muito. Aí eu pergunto, seleção, CBF, quanto tempo vocês tinham de conhecimento da data dos jogos da data FIFA, ou seja, dos jogos eliminatórios da seleção brasileira, para a Copa do Mundo? Quanto tempo? Isso já vem há muito tempo. A CBF sabe da data, ela que participa junto com a FIFA da escolha das datas, porque isso é um calendário mundial. E ela não teve tempo de cuidar do campo, do gramado, ela não teve tempo de preparar o gramado para receber atletas de alto nível, tanto da nossa seleção e também da seleção adversária. Qual é a responsabilidade no risco de uma lesão para o jogador jogar no gramado desses? Essa é a primeira pergunta que eu faço à CBF. Mas voltando ao programa, Sport TV News, eles estavam comentando sobre a entrevista que o Diniz deu nessa coletiva e que falou que é importante a seleção fazer jogos em vários lugares do Brasil, já que o Brasil é um país continental, né? Porque a seleção em outros lugares ela tem uma representatividade, um valor muito maior do que nas capitais, Rio e São Paulo, no eixo Rio e São Paulo. E o Lofredo falou assim, ainda bem que a FIFA determina que os jogos da seleção sejam dentro do país da seleção, né? Porque senão a CBF ia mandar os jogos, foram palavras dele, em Madrid, em Londres, em Paris, porque a CBF quer dinheiro. Foi isso que ele falou, a CBF quer dinheiro. E eu cheguei a essa conclusão há algum tempo, agora fico mais
assim, tranquilo, porque vem da imprensa, uma imprensa que é aliada da CBF, uma imprensa que é parceira da CBF. Um profissional do porte dele falar que a CBF só pensa em dinheiro, realmente é o que acontece, é o que nós vemos aí. E, né, voltando ao campo e bola, foi unânime os repórteres, os jornalistas, os especialistas, comentaristas pediram a convocação do Tiquinho Soares e comentaram também a respeito do zagueiro Adrielson, né? Então, é um absurdo que a CBF faz. Uma outra curiosidade a respeito da CBF é que o regulamento dos jogos de pontos corridos, o código 14º, né, do regulamento, ele fala o seguinte, que os últimos 5 jogos com mando de campo do time que está competindo tem que ser no estado de origem. O Botafogo tentou transferir o jogo dele do Grêmio para um outro estado e a CBF disse que não. E há 3 dias atrás, Roberto Landim, do Flamengo, disse que o jogo dele, o 31ª rodada, que é o primeiro jogo dos 5 que o Flamengo tem mando de campo, será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ele falou isso. Inclusive, ele já está anunciando a futura venda de ingressos e já deu a data do jogo, que será 1º de novembro. O curioso é que a CBF não desmembrou ainda as datas dessas rodadas, né? As datas dos jogos dessa rodada. O Landim tem alguma informação privilegiada? Ou será que o Landim só está fazendo uma pressão para que a CBF libere esse jogo para o Mané Garrincha? É muito estranho. Botafogo, fique atento, Botafogo, porque nós temos 2 jogos que provavelmente nós não poderemos jogar em nossa casa. Então, a gente tem que ter uma interlocução muito boa com a CBF, como o Landim tem. O Landim tem uma bola de cristal na CBF. Ele já sabe até o dia do jogo. É muito estranho isso. Botafogo, fique atento, porque a gente não pode levar pernada. A gente não pode ser prejudicado. O que vale para um tem que valer para todos. Então, fique atento, volte, faça nova consulta à CBF, pode ser que ela tenha mudado. E que essa mudança sirva de jurisprudência para todos os times. Nós do Botafogo, nós da torcida do Botafogo, gostamos de isonomia, de respeito, tratamento igual para todos. Agora vamos falar do jogo América Mineiro e Botafogo, que será dia 18, lá em Minas Gerais, às 20 horas. O jogo não parece ser fácil, não. A gente acha que é fácil porque o América Mineiro é o último colocado contra o Botafogo, que é o primeiro colocado. Mas nas 5 últimas rodadas, se a gente avaliar, o Botafogo ganhou 1 no tapetinho, empatou 2 e perdeu 2. Então o Botafogo vai muito ligado para esse jogo, com uma gana maior ainda do que jogou o último contra o Fluminense, com uma disposição alerta, preparando as suas jogadas, o seu modo de jogar, de atacar, para chegar lá e trazer os 3 pontos que nos interessam muito, porque lá vai ser muito difícil. O América Mineiro, eu acredito que esteja desmotivado, mas não vai querer dar mole. Nenhum time quer dar mole para o time que está na liderança, todo mundo quer bater esse time, e não vai ser diferente com o América Mineiro. Então, todo cuidado é pouco, Botafogo, todo cuidado é pouco. Agora vamos falar do jogo, né, da rodada e dos jogos que envolvem essa rodada, né? O Flamengo jogará contra o Cruzeiro, né? Esse jogo nós temos que ficar atento também com o resultadozinho, um empate ali, ou até a vitória do Cruzeiro. A vitória do Cruzeiro eu acho um pouco difícil, mas de qualquer forma devemos ficar atentos, né? Santos e Bragantino. Esse é um jogo que eu acho que o Santos poderá surpreender. O Bragantino vem aí
com objetivo, né, forte, né, batalhando para ficar ali na zona de classificação para Libertadores, é o vice-líder, né, e o Santos vem com uma pegada forte em ascensão, querendo se afastar da zona do rebaixamento. Então esse jogo eu acho que pode nos favorecer bastante. Palmeiras e Atlético Mineiro é uma incógnita, né? O jogo vai ser na casa do Palmeiras, mas de qualquer forma é um jogo que é difícil, sempre foi difícil, né? E um empatezinho também é muito bom. E Cruzeiro e Flamengo, como já havia dito, né? É um jogo que a gente não tem uma certeza do placar, né? Mas o Botafogo fazendo os 3 pontos que ele tem que fazer, ele vai continuar com uma folga muito boa e caminhando rumo ao título. E falar em caminhando rumo ao título, quantas rodadas faltam para o término do campeonato? 12 rodadas, né? Não. Para o Botafogo faltam 9, porque ele já tem 9 partidas, 9 pontos de vantagem. Então, menos 3 jogos, né, para a gente contabilizar. Então, nós temos 9 pontos de vantagem. Isso é muito bom, né? Vamos manter e ampliar essa vantagem para comemorar esse título logo, porque a ansiedade é grande, todo mundo espera logo por esse título. Nós todos esperamos muito. Cada jogo que antecede o próximo, ele demora mais e mais e mais. Essa data FIFA, então, é a maior maluquice, porque dá uma parada, a gente fica naquela ansiedade muito grande. Mas, gente, eu acho que vai dar tudo certo. Quarta-feira, vamos juntos fazer o pré-jogo, pós-jogo e com vitória. E ainda temos a programação de fim de semana. Para vocês, um abraço, um bom fim de semana, fogão para cima, rumo ao título.